Durante muito tempo, os escritórios de advocacia acreditaram que excelência técnica, reputação e indicação seriam suficientes para garantir crescimento e retenção de clientes. Mas o mercado mudou e hoje empresas contratam escritórios esperando muito mais do que conhecimento jurídico. Eles esperam agilidade, clareza, entendimento do negócio e experiências que realmente facilitem a tomada de decisão. E é justamente nesse contexto que o Legal Customer Experience começa a ocupar o centro da competitividade no mercado jurídico, porque escritórios centrados no cliente conseguem desenvolver serviços mais estratégicos, gerar mais valor percebido, aumentar a retenção e ocupar um espaço muito mais relevante dentro das empresas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InovaCast, o podcast sobre prospecção de clientes, posicionamento institucional e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre Legal Customer Experience e discutir o que os clientes corporativos realmente esperam dos escritórios de advocacia. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas convidadas muito especiais que desenvolveram um estudo sobre Legal Customer Experience. Sejam muito bem-vindas, Daniele Serafino e Katsurin Machado. Fico muito feliz por você estarem aqui no InovaCast para falar sobre um tema que eu também acho muito importante, que é o Legal Customer Experience. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Liz, obrigada a você por esse convite. Esse assunto é tão relevante, importante, atual, e muito obrigada por dar visibilidade à pesquisa e pelo convite. Estamos muito felizes. E para a gente começar aqui, eu queria que cada uma se apresentasse, depois que vocês falassem um pouco o que levou vocês a desenvolver esse assunto, esse tema tão rico que ainda é pouco conhecido e às vezes eu não sei nem se conhecido, mas praticado, pelo que eu vi pelo estudo de vocês, por escritórios de advocacia. Dani, se apresenta, a Katsuri se apresenta, por favor. Obrigada, Liz. Bom, gente, eu sou Daniela Serafino, eu sou sócia de um escritório de advocacia. Então, essa realidade, né, é uma realidade que sempre está aqui nas minhas pautas das preocupações. Eu sou sócia no Opsi Bloom, que é um escritório aqui em São Paulo, né? A gente tem 27 anos aí de mercado, direito digital, e eu sou responsável pela área de inovação do escritório. Então, a gente está procurando sempre fazer inovação jurídica para os nossos clientes, né? Inovação jurídica para fora, né? Para os clientes. E aí, já emendando numa breve resposta aqui, antes de passar para a Kate, eu tenho percebido ao longo dessa jornada que cada vez mais a experiência que o cliente tem, ela é relevante, tanto que quando a gente foi escolher aqui o nome da nossa área de inovação do escritório, ela chama Legal X, né, com um X no final, depois do legal, e o X, esse X é realmente sobre experiência, né, então a gente deu inclusive o nome da área, invocando, né, a experiência do cliente com os serviços jurídicos, que normalmente é uma experiência, às vezes não muito satisfatória, e a nossa proposta aqui, através da inovação jurídica, a gente conseguir, né, ter realmente a satisfação do cliente, gerando uma boa experiência. Então, eu acredito tanto nisso, que foi até o nome da nossa área aqui no escritório. Então, enfim, baseado em tudo isso, é que é a minha grande motivação de ter aceito esse convite da Katsurin, a idealizadora dessa pesquisa, ela vai se apresentar aqui, ter aceitado esse convite dela para poder contribuir e, né, e participar aqui dessa pesquisa, que eu acho que traz insights muito relevantes para o nosso mercado. Muito mesmo. Bom, eu sou Katsuren, tenho uma formação em direito, mas nos últimos anos eu tenho estudado muito gestão de negócios, inovação aplicada, como que a gente consegue conectar indicadores de desenvolvimento estratégico à inovação para que esses conceitos saiam, né, da teoria, daquela coisa utópica, e a gente consiga defender isso diante de conselhos e diretorias. Nos últimos anos, tenho me dedicado com a minha empresa de consultoria, a atender tanto escritórios, departamentos jurídicos, startups, a olhar para 360 graus. Então, como que a gente consegue, de uma maneira sustentável, olhando para do cliente, olhando para indicadores de negócio e como que a gente consegue construir pilares, né, que são sustentáveis ao longo do tempo, olhando para ferramentas e métodos de inovação, e claro, né, nesse meio tempo usando a tecnologia
para alcançar com mais eficiência esses resultados, mas sempre com esse olhar, né, de escutar e antes de supor qualquer tipo de solução, mas escutar e construir a partir de uma dor real. Eu tenho feito esse trabalho nos últimos anos e sempre foi uma missão pessoal, como profissional do direito, trazer esse conceito de Customer Experience para o direito. Então, nos últimos anos, eu trabalhei em vários projetos, até projetos fora do mercado jurídico, para entender como que esses conceitos eram aplicados por outros segmentos, os segmentos do varejo, tecnologia, fintechs, etc. E como que eu poderia traduzir isso para o mercado jurídico. Mas sempre que eu ia falar sobre esse tema, as pessoas me confrontavam. Você está trazendo dados de outros mercados, você está trazendo dados de pesquisas globais, porque eu sempre mencionava pesquisas da PwC, McKinsey, Bain Company, etc. E aí eu sempre era confrontada. Nossa, o nosso mercado brasileiro, primeiro, ele é muito peculiar, a gente está falando do mercado jurídico, e por mais que eu tentasse traduzir, eu tinha pouco argumento, porque realmente não existe dados no mercado jurídico quando a gente fala de estratégia de CX, para eu poder falar, olha, você precisa olhar para isso, porque tem pessoas fazendo isso, e a gente tem conseguido obter esses resultados, né? Então, os trabalhos que eu acabei conduzindo foram trabalhos muito pequenos ali, iniciais, né? E aí, já há alguns anos eu tinha essa ideia de fazer essa pesquisa, porque ano a ano eu acompanhava todos os relatórios de CX, tanto do Brasil quanto de fora, e nenhum dos relatórios nunca aparecia o jurídico. Eu já vi vários reportes trazendo a necessidade das áreas de CX envolver áreas de vendas, áreas de suporte, áreas de produto, mas eu nunca vi uma menção sequer do jurídico. Eu achava isso uma loucura, né? Porque qualquer problema que acontece em qualquer empresa é o jurídico que é chamado para resolver. E aí eu tinha isso, eu falava, eu tenho que colocar, tenho que furar essa bolha. Então eu até já participei dos principais eventos de CX do Brasil, palestrando, cutucando, tentando furar um pouco essa bolha, mas a gente não tinha isso. E aí quando no ano passado eu tomei a decisão, falei, desse ano não passa, esse projeto não vai ficar engavetado. Eu comecei a pensar, né, quem poderia me apoiar trazendo uma visão, né, para complementar a minha, porque eu sempre acredito no poder da inteligência coletiva. E aí, acompanho a Dani há muito tempo, né, admiro a atuação da Dani, eu brinco, quando eu fui tomar um café com ela, antes dela aceitar o convite para participar da pesquisa, eu até comentei com ela, falei: "Dani, antes da pandemia eu te acompanhava e eu pensei seriamente em ir para o direito digital por sua causa", e aí ela contou um pouco sobre a área, né, a Legal X, e eu já conhecia um pouco do trabalho que ela compartilha e pela participação dela nos eventos. E aí eu fiz esse convite, falei: "Olha, eu gostaria de ter a sua visão, né, com toda a experiência, com toda a bagagem que você traz, para compor, né, junto à minha experiência e a gente desenvolver esse estudo". E aí eu fiquei muito feliz quando ela aceitou, e aí foram alguns meses para que a gente pudesse compilar, né, primeiro coletar esses dados. E aí quando eu vi, então, o lançamento desse report nos Estados Unidos, eu fiquei feliz porque eu entendi que nós estamos, com um radar olhando pro lado onde o mercado global tem olhado, eu acho que na verdade, a única possibilidade do mercado jurídico se fortalecer e se reinventar diante de tantas mudanças, eh, de regulamentação, tecnologias, padrões de comportamento, não existe outra alternativa, ou o jurídico se reinventa ou vai acontecer o inevitável. Então eu fiquei muito feliz e aí, então hoje nós temos esses, né, o nosso estudo aqui no Brasil e depois esse estudo, nos Estados Unidos, mas são os únicos que tratam especificamente desse tema e com dados concretos e uma base, né, uma base de pesquisa mais robusta, né. Sim. Né, aqui no Brasil, a nossa pesquisa, a gente ouviu mais de 250 líderes jurídicos. Então, foi uma base bem significativa. Não, ela tá sensacional, eu li o trabalho e eu fiquei encantada, porque esse também é um tema que me encanta, e como eu comentei com a Dani quando eu a conheci, e agora você falando aqui, Katsuren, eu vejo nesse sentido também que, o mercado jurídico, não só o mercado, mas o mundo todo, está passando por uma transformação tão grande
que é desencadeada pela transformação digital, pela internet, pela IA, que o comportamento do cliente, o comportamento do consumidor está mudando. A forma como ele se conecta, a forma como ele contrata, a forma como ele quer a prestação de serviço, e não só a prestação de serviço, mas também compra de produtos, está mudando. Então, se o mercado jurídico ainda resistir e não olhar para frente e não caminhar por essas mudanças, vai acabar realmente acontecendo aí algo que eu não consigo nem mensurar. E eu vejo que o caminho também é a centralidade no cliente. E aí, como você mesmo falou, a gente tem empresas, e eu também não tinha visto ainda dados voltados para o mercado jurídico, porque eu acho que o trabalho de vocês é tão rico. E uma das coisas que a Dani trouxe aqui e que eu acho muito bom, sabe, falar sobre isso, porque quando a gente fala em inovação, e o Opsi Bloom é um escritório de direito digital, então quando a gente pensa Opsi Bloom, direito digital, só deve trazer tecnologia, só deve falar de IA para os clientes, só deve estar voltado a isso. E aí, quando ela fala que tem ali a área de inovação e que a área de inovação é para a experiência do cliente, você vê como que a experiência do cliente está na frente das coisas, até para você poder pensar, né, nas soluções voltadas para ele. Você precisa ter ele no centro das coisas, né? Perfeito, Lívia, acho que esse é o conceito mesmo, né? Acho que todo o resto é ferramenta para o qual a gente vai gerar uma boa experiência para o cliente, seja IA ou seja qualquer outra coisa. Mas a gente prestar um bom serviço e ele ter uma boa experiência com serviços jurídicos deveria ser o nosso foco. E aí acho que a gente consegue até na própria pesquisa extrair isso, que muitas vezes a gente, como advogado, a gente se perde nesse caminho, né? A gente se perde no caminho de que acha que a gente está entregando para o cliente um papel com uma lei, né? E aí o documento, e a gente esquece de olhar para a experiência que ele está tendo com o serviço jurídico, e aí várias leituras. Ele está entendendo esse papel, ele está entendendo aquele conteúdo, ele sabe como aplicar aquilo, né? Aquilo tem relação com o negócio dele, e aí pode vir milhares de perguntas, que se a gente não tiver passado por isso antes, a gente não vai ter gerado uma boa experiência. Ele pode entregar o melhor papel do mundo, mas a experiência dele com aquele, né, não sabe nem o que fazer com aquilo, pode não ser uma boa experiência. E eu acho que a pesquisa, ela trouxe um pouco esse olhar, e eu acho que a gente vai tratar aqui, né, espero que eu acho que para mim, pelo menos a grande riqueza, é esse descompasso entre o que os clientes esperam e o que os prestadores de serviços jurídicos entregam. Eu acho que esse é o grande delivery dessa pesquisa, que a gente tem isso de uma forma mais intuitiva, né, tem um cheiro disso, mas ver dados concretos sobre isso ressalta como isso é emergencial, sabe? Como não é mais uma questão da gente, né, pensar mais para frente, né? Realmente é a dissonância cognitiva que está existindo entre o prestador e o comprador do serviço jurídico. Não, eu acho Mas, ótimo, assim, o estudo que vocês fizeram, porque a Katsuren, né, que já vinha acompanhando esse movimento do lado do mercado que não era o jurídico, mas aí a gente quer trazer para o mercado jurídico, mostrando, olha que coisa boa para vocês, mas o advogado, ele é questionador e é um mercado muito peculiar, então ele acha, isso aqui não serve para a gente, isso aqui não serve para o meu mercado, e aí quando vocês fazem um estudo aprofundado e trazem dados, evidências, isso começa a trazer, né, olha isso aqui, a gente tem dados, a gente tem evidências, nós fizemos pesquisa, nós fizemos entrevista, nós entrevistamos o lado de lá, então assim, vocês vão continuar negando que não é importante? E aí já entrando um pouco aqui, na pesquisa, né, eu vi ali que na pesquisa de vocês identificaram que apenas 11% dos escritórios de advocacia possuem realmente uma estratégia formal de experiência do cliente, né? Então, a pesquisa mostra ainda que o mercado jurídico, como a própria Katsuri falou aqui no início, ele ainda é muito reativo a isso, né? Tem pouca estrutura, não tem a mensuração, não tem ideia, né? E nem o que realmente o cliente precisa, né? O que eles realmente. Existe uma desconexão que eu vejo muito nas minhas consultorias também, o escritório, o que a gente entrega, mas o que o cliente precisa? E muitos vão dar ideia que ele precisa o que eu acho que ele quer que eu entregue. Então, eu já queria que vocês entrassem aqui na visão de vocês, assim, o que esse estudo revelou sobre essa maturidade, né, do mercado jurídico com relação à centralidade do cliente. eu acho, Ciris, que ele revelou realmente respondendo objetivamente aqui, uma baixa maturidade do mercado jurídico com o que é centralidade do cliente, né? A gente vê
A maior parte dos prestadores de serviço, né, de serviços jurídicos, aí vamos, né, não é só os escritórios de advocacia, mas focando muito neles aqui, nos seus sites, né, colocam, né, somos centrados no cliente, nas redes sociais, somos centrados no cliente, quase uma frase chavão, então, se todo mundo é centrado no cliente, por que que os clientes estão Reclamando. insatisfeitos, né, e não estão sentindo ouvidos. Então a gente percebe que tem uma baixa maturidade, talvez na compreensão do que é ser centrado no cliente, né. E eu acho que você trouxe um ponto até na sua pergunta, quando você estava aqui colocando esse ponto, que eu acho que é a chave. A gente não ouve o cliente, né, eu acho que a gente não tem por hábito ouvir o que o cliente quer, né, o que para o cliente é importante. A gente passa, julga o que é importante para o cliente sobre a nossa ótica. E na nossa ótica, muitas vezes, está muito focada na entrega, do valor técnico, né, então a gente acha que o cliente está comprando enfim, o resultado, né, jurídico, o artigo, o enquadramento legal, né, a jurisprudência que a gente mencionou e tudo isso, na minha opinião particular, é meio, né, lógico que essa é o nosso delivery para a sociedade, que é o conhecimento da lei, conseguir fazer esse D para a sociedade. Mas esse, na minha visão, é parte do nosso trabalho, não é exatamente todo o nosso trabalho. O que o cliente quer, ele quer segurança, ele quer sentir que você entendeu o negócio dele, que você compreendeu o caso dele, que você teve empatia, que você ouviu com empatia, que você, de alguma forma, vai pensar na melhor solução, e que a melhor solução que você vai entregar é uma solução que ele compreenda, que esteja numa linguagem acessível, que seja num valor de um preço que ele consiga pagar, ou que eventualmente a gente utilizou uma ferramenta, ou que a gente entregou no prazo adequado, ou que aquilo tudo faça sentido para a realidade dele e que ele consiga aplicar. Então são várias camadas, que não é só você entregar ali a jurisprudência, a doutrina, o artigo da lei que enquadra aquela situação, tem um monte de coisas que antecedem a isso, que envolvem escuta, né, que envolvem compreensão, do real problema ou do negócio do cliente, e aí, né, etapas como a gente pode fazer isso, que a gente aborda no relatório, né, etapas sobre onboarding, sobre, várias maneiras de a gente poder comunicar, ou ferramentas para a gente poder acelerar, entregar isso de forma melhor, são maneiras da gente fazer isso, mas eu acho que quando a gente fala que a gente é centrado no cliente, eu acho que a gente é centrado como advogados na nossa visão do que o cliente importa. E ouvir o cliente é sempre um desafio, porque os clientes podem ter desejos diferentes, né, então não é porque eu também ouvi um cliente que é resposta para todos os outros clientes, né. Eu aqui no dia a dia do meu trabalho, tenho por hábito normalmente tentar colher esse tipo de informação para a gente tentar chegar o mais próximo do que o cliente espera, e a gente percebe que as demandas são distintas. Tem cliente que a questão é prazo e que ele precisa que você responda de uma forma muito assertiva, muito objetiva, muito rápida. Tem cliente que já espera que você já entenda o negócio dele, então ele vai te contratar se ele entender que você entende daquele negócio, tem uma profundidade naquela indústria, e isso para ele é um ponto relevante, né. Tem outros que eles esperam que você entregue algo pronto para ele entregarem para uma outra área interna de negócio dele. Então a gente tem que conseguir capturar, né, o que para aquele cliente é importante. Então eu acho que a baixa maturidade que a gente tem é porque a gente acha que só existe uma maneira de fazer o serviço jurídico e que todos os clientes querem da mesma forma, e na prática a gente vê que não é assim, e ouvindo os clientes a gente também percebe que não é assim. Muito bom. E aí vem a questão de desenvolver, né, eu acho que quando o escritório não escuta o cliente, não consegue realmente escutar, com a intenção de escutar e não querendo já responder por ele, achando qual é o melhor caminho, mas escutar o cliente, tem uma dificuldade de realmente desenvolver os serviços que vão atender às reais necessidades do cliente corporativo. E eu percebi isso pela pesquisa de vocês. Como é que foi essa escuta, essas entrevistas que vocês fizeram voltadas a essa construção dos serviços, Katsuri? O que acontece, Liz, é que não existe nos escritórios ainda uma estrutura para que esses feedbacks eles aconteçam em um ambiente onde esses feedbacks tragam insights que vão se transformar em ações concretas capazes de mensuração. Por quê? Alguns escritórios ainda acham que mandar um formulário no final do ano é o suficiente para capturar a voz do cliente. O NPS, né? Ou o NPS, 2 ou 3 perguntas ali no final do ano, acha que pronto, estou ouvindo o cliente. Outros,
coletam essas informações através de algumas reuniões informais que são conduzidas pelos sócios. Só que o cliente que está ali no dia a dia interagindo com o sócio do escritório, ele não vai dizer, só se ele for uma coisa muito grave. Mas se não for, dificilmente ele vai se indispor e compartilhar algum feedback negativo. Então, o que acontece é que os escritórios, né, não têm uma estrutura formal, e quando eu falo uma estrutura formal, não precisa ser uma área com um monte de gente, pode ser uma pessoa que seja inicialmente, mas é uma pessoa que está ali dedicada para fazer esse trabalho, que é a pessoa neutra, que vai ser a voz do cliente dentro do escritório. Isso não existe. A maior parte dos escritórios que dizem que fazem alguma coisa voltada à experiência do cliente, quem faz é o sócio, que está ali no operacional. E ele faz quando sobra tempo, porque ele Sim. tem muitas outras demandas para acomodar ao longo do seu dia. E não é assim que funciona. Quando a gente fala de experiência do cliente, as pessoas pensam que é colocar um café especial na mesa de reunião, na sala de reunião, com um chocolate na mesa da sala, e não é isso. Experiência do cliente é uma área do conhecimento que tem uma ciência por trás, que existe há muito tempo, que exige processos que são construídos, documentados e acompanhados de forma contínua e, principalmente, que estão atrelados, todos esses processos, a indicadores que se conectam com objetivos do escritório, objetivos estratégicos. Então, isso não acontece. Isso não acontece. A gente não tem nos escritórios, quantitativamente, quais ações tiveram impacto a partir dessa escuta, né? A gente saiu do ponto A e fomos para o ponto B em tanto tempo, com tanto de investimento, seja de horas, de dinheiro, de ferramentas. Isso não existe. Existe um trabalho muito orgânico, que acontece de forma muito orgânica. Uhum. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade, assim, porque os escritórios ainda pensam que, poxa, experiência do cliente é um assunto interessante, mas eu vou olhar para isso daqui a pouco quando eu tiver um tempinho a mais. Quando, na verdade, a experiência do cliente deveria ser o core do negócio. Não se pega a estrada sem GPS. Não deveria se construir nenhuma estratégia dentro do escritório sem saber o que o cliente espera, o que ele está achando do que está sendo entregue e quais são as expectativas que não estão sendo atendidas. Eu acho que é gravíssimo quando eu vejo que as pessoas acreditam que fazer um planejamento estratégico no começo do ano é reunir os sócios em volta de uma mesa e cada um falar com base no que acha, o que deve fazer e para onde o escritório deve ir, sem ouvir o cliente, sem saber, sem ter dados reais do impacto gerado no último ano. Então, eu acho que a falta de maturidade em conhecer o tema profundamente, em aplicar o tema com método, né? Com método e com um processo contínuo, isso faz com que esse tema no mercado ainda seja extremamente superficial e, por isso, tão subvalorizado. Porque se as pessoas soubessem o impacto que um trabalho formal, uma estratégia formal de CX traz, a gente teria um cenário diferente. E CX, né, você trazer o CX para o escritório, você falou muito bem, não é servir cafezinho, chocolatinho, bonitinho para o cliente na hora que ele chega, não é mandar no final do ano o presentinho para o cliente, é sim você primeiro que é uma mudança de cultura, de mentalidade dentro do escritório, isso realmente requer tempo, requer método, né, e sim, são várias coisas que precisam ser feitas, né, para colocar o escritório num movimento mais centrado no cliente. A gente vê aí como que as grandes empresas fazem, inglesas de outro mercado, mas trazer isso para dentro do escritório requer paciência e toda uma mudança interna de cultura, mas eu vejo também que é um caminho, assim, que traz um diferencial muito grande, até no próprio planejamento estratégico, né? Muitos botam planejamento estratégico só com metas financeiras, mas e aí, o que vai fazer você atingir aquela meta financeira? É preciso ter toda, né, uma metodologia aqui dentro, e uma delas é a centralidade no cliente.
Uma das partes importantes que eu identifiquei no report de vocês é que vocês mostram, né, que os departamentos jurídicos valorizam menos o discurso técnico e muito mais a capacidade do escritório de entender o negócio, reduzir a burocracia, gerar mais clareza e atuar mais estrategicamente dentro do cliente. E existe um ponto forte no estudo de vocês, que eu anotei aqui, que é enquanto os escritórios eles projetam valor olhando para dentro, né, do próprio escritório, pensando em expertise, dedicação, aí, como a Dani falou, coloca no site, nosso atendimento é personalizado, você tem disponibilidade dos sócios, aqui dentro você fala com o sócio. Os departamentos jurídicos, na verdade, eles avaliam, né, a experiência do escritório olhando para fora, né? Como que esse escritório realmente ele pode me ajudar a impactar aqui mais os resultados da minha empresa, ter mais transparência na nossa relação. Então, isso me chamou a atenção no estudo de vocês. O que mais que vocês perceberam aí que faz essa diferença na avaliação das empresas com relação aos escritórios, essa diferença na percepção de valor das empresas com relação aos escritórios? Eu acho que essa pergunta tem uma coisa interessante que a gente observou, Liz, assim, que é como se os dois lados enxergassem a mesma coisa, mas por ângulos diferentes, sabe? Ficou engraçado, assim, porque eles muitas vezes acham que, que é no mesmo fator, no mesmo setor o problema, só que enxergando por prismas diferentes. Acho que esse foi um dos insights dessa que a gente chama de dissonâncias, né, entre os dois. Mas eles enxergam os mesmos problemas. Então, assim, uma coisa que a gente percebeu no relatório que apareceu tanto dos escritórios quanto das empresas, quando a gente está falando de experiência jurídica, a gente está falando não só de questão de qualidade técnica, né? Então, apareceram pontos, assim, né, principais relacionados à comunicação, né? A comunicação ser clara, a comunicação ser frequente, né? Então, às vezes, até as pessoas manifestaram, assim, nas entrevistas, não é que, por exemplo, ela fica incomodada se o prazo muda, mas, eventualmente, ela fica incomodada se ela não é comunicada que o prazo muda. Então, a comunicação ser mais clara, né? Sobre tempos de resposta, previsibilidade de próximos passos, então essa visão, às vezes, de jornada, né? Uma visão, assim, né, de fases, de processos, né? Agora acontece isso, né? Esse why finding, né? Onde é que eu tô nessa jornada, né? Agora é tal coisa, tantos dias você vai ter essa resposta, depois tantas coisas. E transparência, né? E quando a gente fala transparência, é transparência de andamento, de riscos, de estratégia, de custo, assim, nesse bloco, teoricamente, transparência. Então, essa insatisfação do cliente, que a gente percebe, ela tem muito, na minha opinião, assim, uma raiz numa sensação de incerteza, às vezes, que ele tem do que vai acontecer do outro lado, né? De como é que esse serviço está sendo prestado, né? De que forma que essa comunicação, se fosse transparente, talvez pudesse ajudar um pouco a dar mais previsibilidade, ou dar mais certeza, ou ter visão dessa jornada. Então, isso eu achei interessante, que é né, um olhar que aparece às vezes dos dois lados, até os próprios escritórios identificam, mas os departamentos também colocam muito, e que chamou a atenção porque as dores, elas também apareceram independentemente do porte, do segmento, do modelo de atuação, né, até de região, que é uma coisa que também a gente observa, que hoje em dia, esse cliente jurídico, ele está emprestando essa visão de experiência, de um serviço, de outras áreas, né? Ele tem essa expectativa de ter uma experiência tão boa quanto ele tem, às vezes, na compra da Amazon com um clique, né, ou na compra de um iFood, onde ele tem lá, sabendo que o entregador chegou, a comida está sendo preparada, o seu pedido foi retirado, ou seja, ele tem um tipo de experiência né, de ter uma comunicação constante, eu sei a etapa que está o serviço, e ele empresta essa experiência que ele tem de outros serviços, com a expectativa de ter esse mesmo, né, perfil, né, de comunicação ou de atendimento no serviço jurídico, e aqui ele não encontra, porque a gente não está fazendo essa conexão. Então, eu acho que tem algo que historicamente o direito sempre fez de um determinado jeito e pouco se atualizou com essa evolução do tempo, com a evolução dos serviços que a gente vê aí, né, no modo geral, principalmente nesse mundo bastante digital que a gente vive hoje, que preza muito por um UX, né, preza muito pela uma experiência. Então, acho que esses pontos que a gente dedicou no relatório, frisando de novo, comunicação, tempo de resposta, previsibilidade e transparência, foram pontos que para mim me chamaram a atenção. E aí, ter uma área de UX, né, que foi que a Katsurin falou aqui, ajudaria bastante a começar a trabalhar
esses pontos para entender melhor o cliente, né? Porque quando a gente trata a experiência do cliente como uma atividade a mais na rotina do advogado, ela acaba sendo deixada de lado, porque pensa bem, se você tem um prazo para cumprir e você tem como atividade chamar 2 ou 3 clientes para conversar, para entender como é que tem sido a experiência ao longo de um projeto que está rodando ali naquele momento. O que você vai priorizar? O prazo. O prazo. Então, não vai funcionar. Por isso que é tão importante ter uma pessoa dedicada para fazer esse trabalho. Eu entendo que, às vezes, a gente pensar em escritórios, construindo áreas do dia para a noite, é complexo. Mas, às vezes, ter uma pessoa, inicialmente, que vai começar esse trabalho, e aos poucos a equipe pode crescendo, dependendo da complexidade, do tamanho do escritório, né, da quantidade de clientes atendidos, eu acho que é legal. Mas uma coisa que eu sempre ouço, sabe, Isa, quando eu vou falar sobre esse tema, é, e eu sempre ouço dos escritórios, mas a gente tem margens cada vez menores, a gente não sobra orçamento, a gente não tem condições de ter uma pessoa aqui para olhar para isso. Como que a gente faz? A gente contrata consultoria? O que a gente faz? E eu sempre falo, o escritório fala que não tem orçamento, mas se você pensasse que amanhã você vai acordar sem 50% da sua carteira de clientes, será que você ia encontrar uma maneira de dispor, de alocar recursos para que esse trabalho fosse priorizado? Provavelmente sim, certo? Mas é exatamente isso que vai acontecer se você não fizer. Talvez não amanhã, mas em algum momento, talvez em alguns meses, talvez em alguns anos, é exatamente o que vai acontecer. Você vai perder a sua carteira de clientes de forma significativa, porque como a Dani mencionou, o cliente hoje não te compara mais com outro escritório. Ele te compara com a experiência que ele tem num e-commerce, numa empresa de tecnologia, numa loja do varejo. A gente tá mal acostumado, isso é fato. E uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa é que em todas as conversas que eu tive, eu sempre perguntava: "Me conta de uma experiência", né, e muitas vezes eu estava falando com um diretor jurídico ali de uma empresa que tinha 3, 4 escritórios prestando serviço para ele. E ele já tinha tido experiência com muitos outros. E aí eu sempre perguntava: "Me conta de uma experiência que você teve com um desses escritórios que você ficou surpreendido, que você, poxa, é uma experiência que te marcou". Nenhum tinha uma experiência dessa para compartilhar comigo. Pelo contrário, eles diziam assim: "Olha, a experiência que eu tenho com os escritórios, ela é muito similar. Eu já sei quando eu contrato um escritório, o que eu vou receber, como é que vai ser. Eu não consigo lembrar de alguma coisa para compartilhar com você". O máximo que eu ouvi, nessas conversas foi assim: "Olha, eu tive uma experiência muito legal com tal escritório, porque ele chegou para a reunião muito preparado. Ele chegou conhecendo do meu mercado, dos meus desafios, né, então esse conhecimento aprofundado do negócio do cliente, da rotina, e até se você conseguir trazer para a reunião a linguagem, então se você vai fazer uma reunião com uma empresa de tecnologia, você trazer alguns jargões, algumas coisas desse universo para você mostrar para o cliente que você está familiarizado, você Entendi. sabe o que você está fazendo, isso faz muita diferença. Então isso aconteceu, eu ouvi alguns relatos nesse sentido, mas se a gente for aqui, né, olhar para esse cenário, você chegar para uma reunião conhecendo o negócio do cliente e sabendo se comunicar com ele, é o mínimo, né. Infelizmente não existe ainda cases, né, de experiências uau, que a gente fala no mundo CX, né, de experiências, assim, encantadoras, de experiências uau, que eu tenha ouvido. Então isso é uma coisa também que me chamou bastante atenção, porque quando a gente vai falar sobre CX, a gente vai para os eventos do CX, a gente ouve, e relatos, eu já fui jurada em prêmios de CX, então, eu estudei projetos, muito legais, assim, de coisas que a equipe pensou para fazer em prol de clientes especiais, né, de clientes que estão já há muito tempo com uma empresa ali, que estão, categorizados no Tier A, que são os clientes, né, que trazem maior faturamento, que estão há mais tempo ali com a empresa, que tem um tratamento especial, que tem todo um processo diferenciado, mas isso não existe nos escritórios. Quando eu converso, há um tempo atrás eu estava dando consultoria para um escritório,
E eles me falavam: "Ah, tem esse cliente aqui que tá com a gente desde que o escritório abriu, há 20 anos atrás". Eu falei: "É, que legal. E como que é o tratamento com esse cliente? Vocês fazem alguma ação especial? Porque ele já tá aqui há 20 anos". "Não, Kátia, a gente nunca fez nada". Eu falei: "Como não? O cliente está com você há 20 anos". Então, assim, essa pesquisa trouxe isso, a gente ainda não tem esse olhar, né, para construir categorias, processos e pensar nessas experiências que podem e devem ser diferentes para cada tipo de cliente. É. E os que você falou acontece muito, muitos ainda vão para a reunião sem conhecer o segmento daquele cliente. E aí vem uma coisa que eu prego contra, que são escritórios que atendem qualquer cliente que aparece, e não tem um nicho específico. Então, se você quer ser centralizado no cliente, também é importante que você, tenha nichos específicos e que você conheça o segmento do seu cliente, porque quanto melhor você conhecer, você vai conseguir atendê-lo melhor, conhecer a dor, conhecer a rotina, ir no cliente, entender bem, para até poder trazer soluções melhores para ele. E aí tem outra coisa que também, eu reparei no report, foi que ele mostra, e aí já trazendo um pouco para esse teu ponto, Katsuri, que também poucos escritórios possuem processos estruturados de onboarding. Na verdade, eu acho que poucos sabem, inclusive, o que que é onboarding, né? Vamos fazer um onboarding do cliente. O cliente fecha o contrato de honorários e ponto, né? Não tem ali um processo para trazer para o cliente clareza das expectativas, o que vai ser entregue, com quem que ele fala, quem é o responsável da área, com quem que ele vai poder se comunicar, entrar em contato. Então, não tem esse processo de onboarding, de comunicação e do acompanhamento da jornada do cliente. E eu vejo que isso vai muito na linha do que eles reclamam, né? Que acabam, é a mesma experiência, depois poucas pessoas entram em contato comigo, não sei nem o que está acontecendo. Então, quando vocês fizeram essa pesquisa, quais são os momentos da jornada em que os escritórios de advocacia, vocês perceberam que mais perdem oportunidades de fortalecer esse relacionamento, retenção e percepção de valor com os clientes? Kátia, acho que essa você pode talvez responder aqui. Tá, joia. Eu acho que são 2 os principais pontos. Um é o onboarding que você mencionou. Pouquíssimos escritórios têm mapeado esse procedimento. E aí, assim, quando o cliente entra, cada sócio faz de acordo com o que entende que é melhor para sua área. Então, não há uma padronização. E aí, se o cliente entra no momento em que o sócio está com muito projeto, aí também é um problema, porque daí o sócio vai atender de acordo com a disponibilidade de tempo ali, e muitas coisas acabam passando, porque não existe um processo, né, com papéis claros, com etapas já definidas, então isso é um problema. E aí isso é um problema porque não existe padrão no mercado jurídico. Não existe. É muito Cada improviso ainda, escritório né? é muito improviso. E cada escritório tem 10, 15 escritórios dentro dele. Então, assim, se o escritório tem 12 áreas, ele tem 12 escritórios, É verdade. 12 subescritórios dentro Cada dele. um toca de um Cada jeito. sócio toca de um jeito. Então, não existe um padrão. E aí eu sempre eu falo ao escritório de advocacia, ele deveria se inspirar nas estrelas Michelin. Estrelas Michelin têm critérios pré-definidos para fazer a avaliação de restaurantes. E os restaurantes, eles são avaliados e nenhum deles sabem quando estão sendo avaliados. O jurado aparece lá no restaurante sem comunicar nada. Então, o restaurante consegue manter a estrela Michelin é porque ele tem um padrão de excelência independente do dia, do horário, se o chefe está lá ou não, se choveu, se fez sol, se é feriado, se é um dia de semana comum. E os escritórios deveriam se valer dessa premissa, não importa se os sócios adoeceu, está de férias, está viajando para um congresso, se é o sócio da área A, da área B, deveria haver um padrão. Então esse é um ponto que a gente identificou com um gap grande. O outro é o pós-entrega do projeto. Então, falando de um projeto de M&A, por exemplo, quando o projeto ele se concretiza, não existe um acompanhamento ou "Oi, tudo bem?", depois de 2, 3 meses ou depois de 6 meses para "Poxa, como é que foi sua experiência?
ó, poxa, aquele projeto foi super bacana, mas eu queria saber como é que você tá, como tem sido os últimos meses, os outros projetos que você comentou comigo que estavam em andamento. Existe algo que eu poderia talvez te auxiliar? Não existe um trabalho pós-venda, né? E isso é fundamental, porque se o cliente ele não te procura, você fica de mãos atadas esperando a demanda cair na sua Porque mesa. essa ainda é o comportamento de muitos, né? Esperar o cliente voltar e procurar Exatamente, não enfim, tem um trabalho prospecção proativo que ativa, não tem nutre. pós-venda, não tem nem durante, nem antes, nem durante, nem depois. Exatamente. E é mais do que uma prospecção, é um nutrir o relacionamento, né, porque a gente sabe que, às vezes, o cliente não vai ter uma demanda para você naquele momento, mas você mantendo esse relacionamento, quando aparecer, você é o top of mind, ele vai lembrar de você na hora. Mas se esse pós-venda não acontece, pode ser que apareça algum outro escritório ou alguma outra pessoa e ele lembre dessa outra possibilidade e você fique esquecido. Então, acho que são os 2 principais momentos, assim, que a gente identificou, né, o onboarding e o pós-venda. Teve algum outro momento que você queira comentar, Dani? Eu acho que esses 2 foram os mais marcantes, né? Eu estava pensando aqui te ouvindo, Kati, acho que esses foram os mais marcantes. Um que eu acho também que faz sentido talvez a gente mencionar é comunicação recorrente, né? A gente viu 82 departamentos jurídicos apontaram isso como uma melhoria desejada, né? Maior agilidade na resposta, né? Então, maior clareza nas informações transmitidas. Ou seja, essa questão de comunicação é um ponto relevante, é um ponto crítico nessa relação do escritório e departamento. E é uma fragilidade, acho que para os escritórios, e a gente, né, tem ali um espaço de melhoria de comunicação. E o outro, que você falou bastante do onboarding, e eu acho que no contraponto, né, pensando como a Alice colocou de jornada, é o encerramento, né, dessa relação, né, encerramento e a escuta, né, então aí também um número muito baixo, né, 16% só dos escritórios coletam feedback de forma estruturada e regular, né, então às vezes a maioria não coleta, ou muitos talvez coletam de uma forma não estruturada, ou muitas vezes não regular, então a gente, os escritórios quando eles encerram um projeto sem entender, né, gerou valor, teve atrito, né, podia ter sido melhor, isso acho que é relevante, como um ponto dessa jornada, e aí 65% dos departamentos falaram, né, que eles a maior parte das vezes eles respondem, né, pesquisas de satisfação, então, mas eu mando, mas ninguém responde. Então acho que 65% se mostrou disponível a responder, falando que querem ser ouvidos, que eu acho que é um número alto também, que já é a grande maioria. Então eu acrescentaria, né, além do que você falou, pensando em onboarding, pensando em acompanhamento e execução de projetos, eu acho que a gente tem a falta da comunicação recorrente e também a gente encerrar essa jornada com escuta. Eu acho que talvez esses são os pontos que me chamaram aqui a atenção. É, muito bom. E já aqui, chegando para o final da nossa conversa, que tão gostosa, né? Percebi também aqui, ó, vocês falaram, ó, que apareceu um dado ali que me chamou bastante atenção, que 91% dos departamentos jurídicos com quem vocês conversaram afirmaram já ter trocado de escritório de advocacia por insatisfação com a experiência. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que me chamou a atenção, porque é uma reclamação já do outro lado dos escritórios que as empresas não querem pagar, é que 3 em cada 4 afirmaram que aceitariam pagar mais para um escritório por uma experiência realmente personalizada. Só que daí quando a gente está do lado do escritório, né, também quando eu estou prestando minhas consultorias, o que eu mais escuto é: as empresas não querem pagar cada vez menos, estão achatando aqui a gente, achatando os nossos honorários. E isso me chamou a atenção quando vocês trouxeram esse dado, que 3 em cada 4 empresas afirmaram que pagariam mais, por uma boa experiência realmente personalizada dentro de um escritório, ou seja, parece que a experiência realmente impacta. Então, eu queria entender aqui na visão de vocês, se essa experiência do cliente, ela deixou de ser apenas, uma pauta, distante de inovação, mas para realmente se tornar uma estratégia não só de competitividade, mas uma estratégia para se manter no mercado futuro, né, presente e futuro. E aí quando a gente fala de inovação, né, citei aqui no início, isso é inovação, né, você trazer essa experiência, mas como uma estratégia, como a própria Katsurin falou, não adianta ter um planejamento estratégico bonito
e se você realmente não entrega uma boa experiência. Então, queria ouvir aí de vocês, no final, o que vocês concluíram aí desse relatório com relação à experiência do cliente? Vou dizer aqui minha opinião, assim, eu acho que, para mim, eu acho que esse dado que você menciona na sua pergunta, Liz, para mim é o dado mais impactante de destaque, assim, do relatório, porque os números são muito altos, né, esse 91% é um número muito alto. Mas, assim, para mim, né, um grande delivery que o relatório traz, é que a gente tem uma baixa maturidade de UX, mas a gente não está falando só de encantar o cliente, a gente está falando de manter cliente e de capturar valor, né. Então, assim, quando os departamentos jurídicos falam que eles valorizam, né, que alguém que entenda do negócio deles, que se comunique claramente, que seja ágil, que seja previsível, a gente está vendo aqui que não é só uma expertise jurídica, né, a gente está falando aqui, que é o que a gente comentou, é um diferencial competitivo. E eu acho que, essa evidência, né, dessa mudança, dessa contradição que a pesquisa mostra, que os escritórios acreditam que seus diferenciais é uma expertise técnica, mas os departamentos jurídicos, que são seus clientes, afirmam que é uma compreender o negócio, todas essas outras coisas que a gente comentou, eu acho que essa dissonância a gente percebe que a gente está para a mesma pergunta com respostas completamente opostas, né, que está longe das respostas da expertise jurídica que os departamentos, que os escritórios acham que estão entregando. Então eu acho que né, esse report, né, do Legal Customer Experience, ele trouxe essa pauta de inovação, eh uma direção para indicadores estratégicos, né, do negócio, né, então de que forma a gente retém cliente, de que forma esse cliente vai recomprar nosso serviço, né? Como é que ele vai nos recomendar? Como é que eu posso expandir talvez receita, fazer cross-selling, ser um diferencial competitivo, né, com a minha concorrência? Ele traz para esse lugar que vai além do que a gente está falando de encantamento. Eu acho que a gente tinha talvez uma visão sobre a experiência do cliente, o cliente está encantado, o cliente, Uhum. nossa, ficou feliz. E eu acho que ele traz esse olhar que é além. Quando eu vejo um número tão alto de departamentos que trocam de escritório porque a experiência não é boa, eu estou saindo desse lugar só de alguém que não está encantado, eu estou indo para um lugar de competitividade, eu estou indo para um lugar, né, de manutenção do meu cliente, de diferencial. Então eu acho que tem essa camada mais profunda que o relatório traz, para indicadores diferentes para onde a gente está olhando né, e talvez e também, né, pontos onde a gente pode encantar o cliente. Eu acho que também isso que a Kátia, né, didaticamente trouxe aqui dando exemplos, isso é muito rico, porque a gente tem, assim, o relatório ele traz exatamente em que lugar, então tá bom, beleza, eu compreendi, entendi que eu preciso fazer uma jornada de experiência nova para o meu cliente, mas por onde eu começo? O que que eu faço? E eu acho que o report traz os lugares e aonde essa alavanca vira, né, aonde aquilo gera uma melhor percepção. Então essa para mim é a minha opinião, acho que final e para mim meu principal insight. Eu depois de ver os resultados, eu passei a redesenhar a experiência dos meus clientes aqui no escritório, olhando os resultados, porque muitas delas não estavam no meu radar também. Por mais que a gente, né, tente focar nisso, também não estava no meu radar. Então eu acho que ele é um bom mapa para a gente gerar uma melhor experiência. Não, maravilhoso que o report de vocês, como você falou, né, de analisar, cada um fazer uma avaliação, né, um exercício aí de autoavaliação, autoconhecimento, para ver em que ponto da jornada ele não está atendendo o cliente, para que então ele possa buscar melhorar. E às vezes, se ele melhora um ponto da jornada, ele já melhora bastante o relacionamento, é perceptível, e não precisa sair fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Como se, por onde nós vamos começar? Eu acredito que comece por onde você está tendo mais fricção, talvez o teu cliente esteja ali, mais sentindo, né, mais essa relação tendo uma fricção. E aí eu vou dar aqui para a Katsuri poder complementar essa parte. Não, perfeito. Eu acho que você tocou um ponto importante, Liz, assim, por onde começar? Por onde dói mais, assim, no seu cenário, né? E se por um lado esses dados são alarmantes, né, desse estudo, por outro lado a gente vê que quem investir nisso vai ganhar de braçada no mercado, porque existe um mar de neutralidade. A maior parte dos clientes hoje estão na zona de neutralidade. Então, os escritórios que investirem em experiência do cliente, eles vão se destacar, assim, de uma maneira muito significativa. E aí eu sempre falo o seguinte: conquistar um novo cliente pode custar até 7 vezes mais do que vender para um cliente da base. Então, falar sobre CX é falar sobre a única, não existe outra, é a única alavanca de valor para garantir que você possa reter os seus clientes. Antes de você se preocupar em
em aumentar a sua base, se preocupe em manter os clientes da sua base, né? E isso é muito importante, porque eu vejo assim, escritórios contratando muitas vezes tecnologia sem saber para que está contratando. Para quê? Né? Então, não adianta, você pode contratar a tecnologia, você pode qualificar os seus advogados, né, com MBAs, com qualificações estrangeiras, etc. De nada serve se o foco não for entregar o melhor serviço e gerar um maior valor para o cliente. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, se o cliente não sente que isso está, de fato, melhorando a vida dele, isso você vai ser só mais um investimento. Então, CX, para mim, deveria ser pauta urgente de todo o escritório. Eu acho, assim, uma insanidade os escritórios não terem parado tudo e falado assim, gente, o que a gente vai fazer agora? Porque se antes era só a Katsuren dizendo, a Daniele dizendo, agora a gente tem dados. E aí? É uma insanidade não parar tudo e falar, não, vamos traçar um plano agora. Não é algo que a gente pode deixar para o ano que vem, para amanhã, para depois. É algo que a gente precisa olhar agora. Porque a Dani mesmo, ela tem um podcast que eu acompanho e que eu adoro ouvir. E esses dias ela trouxe um case super legal, Dani. Acho que até vale você comentar rapidinho aqui, que acho que tem muita aderência com o nosso tema, de uma empresa que está construindo o próprio escritório, porque eles falaram, por que eu vou investir em dinossauros? Então, em vez de eu investir no escritório, eu vou construir o meu escritório do jeito que eu quero, para me atender da maneira que eu espero. Isso aconteceu lá fora, mas vai começar a acontecer aqui também. Então, assim, é um alerta geral, assim. Se eu fosse sócio do escritório, eu estaria tratando esse assunto com muita seriedade. Você já falou acho que tudo, mas só completando esse ponto, eu acho que é isso, a gente como profissionais jurídicos, a gente não endereçar essas dores que o mercado apresenta, alguém vai vir e vai endereçar por nós, né, então que sejamos nós, né, os operadores do direito a melhorar, né, a jornada dos nossos clientes, a melhorar nossos serviços, eu acho que é uma tarefa que a gente pode fazer, é uma questão da gente estar aberta ao novo, e aí, né, eu acho que tem esse espaço de inovação, mas é uma inovação de mentalidade e botar a mão na massa para poder fazer diferente. Mas como é que É foi essa isso. empresa, Dani, que você citou no podcast de vocês, que criou quer criar um próprio escritório? É, pois é uma das maiores, né, enfim, investidoras de negócio do mundo, né, a BlackRock, que tem aí né, um portfólio enorme de empresas que investe, ela gasta, né, bilhões de dólares em serviços jurídicos e bilhões em um escritório, que é o maior escritório de advocacia no mundo, que é o Kirkland & Ellis, que fica nos Estados Unidos, escritório americano, e esse cliente, né, a BlackRock, ela tem um gasto milionário em honorários. E aí, nesse ano, ela tomou a decisão de construir o seu próprio escritório de advocacia. Então, ela montou, né, recrutando sócios de vários grandes escritórios americanos, montando um novo escritório que atenda somente os seus serviços com a IA First, né? Então, colocando aí a IA como, né, como, enfim, a executora grande dos trabalhos, com um time, obviamente, jurídico por trás, para atender exclusivamente a sua necessidade jurídica. Então, em vez de ela continuar contratando prestador de serviço, ela construiu o seu próprio escritório, né? E aí, quando ela relata por que fez isso, além da insatisfação, às vezes, né, de várias coisas, mas a principal não é financeira, porque ela tem dinheiro para isso, não é uma questão que eu quero pagar menos, então eu construo meu próprio escritório. É porque, de alguma forma, na minha leitura, e é isso que eu comento até no podcast, há uma insatisfação, existe alguma fricção nessa relação que não está deixando ela plenamente satisfeita, e não, nesse caso desse cliente não é dinheiro, porque ela tem muito dinheiro, não é lógico, podendo gastar menos, né, por que não? Mas não é só sobre isso. Né, então, e a gente precisa olhar, né, não é só sobre isso, é sobre o quê então, né, como é que a gente continua relevante nesse novo mercado, somente o mercado de IA, né, e aí, como vocês duas bem colocaram, e eu sou adepta dessa ideia também, eu acho que a experiência que a gente gera para o nosso cliente, a não fricção, o cuidado com essa jornada, é um dos diferenciais nesses tempos onde realmente a gente, né, tem novos competidores como a IA, novos, né, fornecedores que vão fazer diferente, e pessoas que estão mais preocupadas com a não fricção, enfim, eu acho que é um case emblemático para a gente olhar que tem algum lugar que a gente não está atendendo e a gente precisa olhar para esse lugar e talvez fazer diferente. Tanto que o preço não é só fazendo um contraponto aqui, porque na pesquisa de vocês, no report também,
tem lá, Eles aceitariam pagar mais, né? aceitariam a pagar mais É. para o escritório de advocacia, eles tendo uma experiência melhor. E foi até no podcast de vocês também, Dani, que eu escutei, aí já fazendo também aqui, complementando o que você falou, os Estados Unidos, né, os escritórios lá estão perdendo também muitos clientes. E nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem uma proteção maior da OAB nesse sentido, de não, escritório de advocacia só pode ser aberto por advogados, não pode ser por não advogados, como lá fora parece ser possível. Mas eu também escutei num podcast de vocês, foi a respeito de que a advocacia nos Estados Unidos está em crise, porque as Big Fours hoje também podem, né, as empresas de consultoria grandes dos Estados Unidos também estão podendo agora criar escritórios internos e atender empresas como escritórios de advocacia, o que aqui ainda no Brasil não é possível, e que aí muitos escritórios estão perdendo clientes porque estão contratando as Big Fours. Porque eu acho que durante muito tempo o advogado mandava, né? O advogado é que determinava como ele queria que o cliente se comportasse, como que tinha que ser, porque ele era o conhecedor do conhecimento jurídico, conhecimento técnico, era menos gente no mercado. Então, a gente tem aí os grandes escritórios que cresceram porque começaram lá atrás, mas a relação vem mudando e vem mudando já faz um tempo, e eu acho que a tendência é mudar cada vez mais, porque hoje tem muita acessibilidade ao conhecimento, à informação, tem outros players no mercado, tem muita competitividade, tem a IA. Hoje, qualquer pessoa chega ali no chat GPT, o cliente já vem informado falar com você, né? Ele pesquisou antes. Tem as redes sociais também, com muitos advogados trazendo informação, e o escritório hoje não compete só com outros escritórios, como você mesmo falou, ele compete com outros players, compete com a IA, e tem as legal techs, ou seja, tem muita coisa que está ali competindo com ele, entregando mais valor para o cliente. Então, eu acho que se não tiver essa mudança, né, dentro dos escritórios de mentalidade e de o que nós vamos fazer agora para que a gente não perca os clientes que a gente tem, e eu sou muito dessa filosofia que a Katsurin tem. Vamos olhar para dentro primeiro? Muitos escritórios, eles ficam preocupados em aumentar faturamento olhando para fora. Como que eu faço para prospectar mais clientes? Eu quero mais clientes, eu quero mais clientes. Então, vamos olhar para dentro primeiro, todo o processo de desenvolvimento de negócios e de centralidade no cliente. Vamos olhar para a base, vamos ver como é que está a base, né? Como é que eles estão sendo atendidos, como é que está sendo prestado o serviço, se eles estão, né, satisfeitos, o que mais pode ser oferecido para eles, que é o upsell, cross-sell, pós-venda, ou seja, vamos olhar para a base primeiro, para depois olhar para fora. Porque se a base estiver insatisfeita, e aí, como a Cássio falou, custa muito mais caro você conquistar um novo cliente do que você vender para sua própria base, olhar para sua base, ter aí uma metodologia voltada na centralidade dos clientes que você tem, do que você ficar querendo trazer gente de fora, porque está só focado no aumento do faturamento. Eu acho que é por aí. Gente, foi um prazer conversar com vocês, Katsuri e Daniele, assim, incrível essa conversa. Eu acho que espero que quem estiver nos assistindo saia daqui com maior clareza do que é o futuro da advocacia, que não é apenas o conhecimento técnico, a capacidade técnica que faz um cliente querer ficar com o escritório ou contratar o escritório. Eu acho que esse report que vocês fizeram traz tantos dados e evidências que eu acho importante até deixar à disposição deles. E aí eu queria que vocês deixassem o contato de vocês para quem quiser acessar esse report. Aliás, eu queria até dizer, eu compartilhei com os meus clientes, tá? Para que eles, tipo, leiam esse report, porque ele tá fantástico. Mas quem quiser também conhecer o report, ler o report e acompanhar o trabalho de vocês, onde que as pessoas podem encontrar vocês? Legal. Bom, eu vou começar, Dani. Eu tô nas redes sociais como Katsurin Machado, e tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Fico à disposição para quem quiser me chamar lá e a gente, né, bater um papo, tomar um café. Quem quiser acessar o report, é só entrar no legalcx.report e aí você consegue fazer o download em PDF do estudo. Então, convido vocês a acessarem lá a página e garantirem aí esses dados, que eu tenho certeza que vai trazer insights muito relevantes. E você também dá a consultoria em CX, não é? Então, a pessoa Sim, querendo entrar e conhecer melhor e trazer esse trabalho para dentro do escritório, pode também entrar em contato com você. sim, sim. Eu tenho uma empresa focada nesse tipo de trabalho. Maravilha. Dani, como que as pessoas podem
também conhecer mais. E até o podcast que você tem, que eu também acho maravilhoso, com outros dois profissionais que eu também admiro. E eu acho muito importante buscar, né, esse conhecimento. Obrigada, Liz, por esse espaço aqui. Bom, eu tô Daniele Serafino, né, LinkedIn, rede social Instagram, @daniele.serafino, e o podcast chama Gestos de Gestão, a gente está ali no Spotify, e é um podcast que fala de gestão de escritórios de advocacia e sobre assuntos de inovação jurídica. Então esses são o tema do nosso podcast. Liz, Maravilha. obrigada aqui, viu, pelo espaço, pela oportunidade. Foi uma troca, não foi uma entrevista, porque você contribuiu demais nesse assunto. A sua visão sobre isso também super engrandeceu esse tema. Foi uma troca gostosa. Obrigada. Ai, Com maravilha. certeza, obrigada. Eu adoro Foi essa ótimo. dica. Esse é o bom, né, da gente fazer podcast, que é uma troca sem fim. E o pessoal que está aqui nos assistindo, se você gostou desse episódio, se você acompanha aqui o InovaCast, compartilhe com outros sócios, gestores e profissionais do mercado jurídico que também estão pensando no futuro da advocacia. Se você acompanha aqui e ainda não está inscrito no canal, se você está no YouTube, clica aqui no sininho para que você possa receber a notificação. Nossos episódios vão ao ar toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Você também pode nos acompanhar no Spotify, no Applecast e no Amazoncast. Então, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo InovaCast.